Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre a cidade de Jaraguá do Sul, conhecendo o mercado imobiliário de Jaraguá do Sul. E nada melhor do que a gente trazer aqui a corretora Vani Coutinho. Tudo bem? Tudo bem, Carrara. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Tenho acompanhado aí teu programa, teu canal e tenho visto que você tem trago muitos assuntos muito relevantes aí para o nosso meio. Rapaz, eu agradeço por ter vindo, né? Por ter aceito essa... Nem todo mundo gosta de falar, de estar na frente das câmeras, então eu agradeço, né? E Jaraguá é uma cidade que não para de crescer, né? Eu falo que a gente olha para Jaraguá, ela respira dinheiro, né? Verdade, Carrara. Nós estamos numa cidade hoje considerada uma das mais seguras, né, do país, inclusive, com algumas pessoas que estão na Forbes, que são empresários de Jaraguá do Sul. Isso traz bastante credibilidade e segurança para a região. É uma cidade que cresce muito todos os anos, né? E também tem um dos maiores PIB de Santa Catarina, considerando que nós temos hoje, oficialmente, né, porque nós estamos com o PIB desatualizado, e a população hoje, nosso último censo foi 2022, então nós estamos com 3 anos desatualizado e nesse censo nós estamos com 182 mil pessoas. E sempre dá uma variação, né? Eu sempre falo que o censo ele sempre puxa para baixo, nunca para cima, né? Sim. Então, às vezes, já deve estar ali batendo seus 200 mil, 200 e pouco, porque tem aquela turma também que é transitória, né? Que é um público que vem ali a trabalho, fica ali uns 6 meses, 7 meses, né? Tem bastante gente de fora que vem para Jaraguá, né? Tem muita gente de fora, é uma cidade realmente que traz muito emprego, que tem muito emprego, muita opção de emprego. Então, vem os temporários, vem os engenheiros, vem muita gente. E essa nova gestão que a gente está tendo ali da prefeitura está excelente também, porque eles estão incentivando ainda mais esse crescimento. Ô, Vani, me diz um negócio. Como é que você entrou nesse mercado imobiliário? O que fez picar essa vontade aí de estar no mercado imobiliário? Como é que foi essa trajetória? Então, Carrara, eu tenho quase 20 anos como corretora. Nesse tempo todo, eu já trabalhei em imobiliária, eu já tive a minha imobiliária. Hoje, novamente, nunca fui autônoma. Então, hoje a gente tem uma imobiliária também, né? É a imobiliária Pirman, de Jaraguá do Sul. E então, eu sempre trabalhei na área comercial. E foi a convite de um amigo que tinha uma imobiliária na época. E como eu sempre trabalhei nessa área comercial, isso me deu um pouquinho de medo. Eu trabalhava CLT, eu trabalhava com empresa, né? Sim. Vamos dizer... Registrado, garantido. Garantido, é o que todo mundo acha, né? Garantido, então deu um pouquinho de medo. Mas eu te confesso que, como eu sempre fui do ramo comercial, sempre fui da área comercial, em todas as empresas que eu trabalhei, deu um pouquinho de medo, né? Por realmente não ter essa instabilidade, não é nada certo, né? A gente costuma dizer que a gente acorda rico, né? E dorme pobre, ou vice-versa, né? Então, é um mercado muito promissor. E desde que eu comecei, há 20 anos atrás, no primeiro mês, eu já ganhei o valor que eu ganharia um ano de trabalho na empresa que eu trabalhava. Mas você sabe que eu falei, eu estava trabalhando no serviço público e daí eu saí, eu estava num cargo de chefia, né? E pedi as contas e aí meus colegas não conseguiam entender, né? Meu Deus, você é louco, você está pedindo as contas, você está indo. Aí depois deu uns 2 meses, eu recebi o que era para mim ganhar em um ano, né? Daí eu falei para eles, realmente a minha mudança valeu a pena, né? Sim, é bem isso, tá? E é a mesma coisa, os meus amigos diziam, meu Deus, eu trabalho numa empresa renomada, multinacional, né? Então, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza, quero alcançar novos horizontes e buscar aí novos desafios. E a gente tem que estar se desafiando todos os dias, né? Tem. Eu escutei uma vez de um patrão meu. Eu trabalhava na área operacional, né, nessa empresa, e daí ele falou, você quer aumentar o seu salário? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, você quer definir o quanto você ganha? Eu falei, melhor ainda.
Falei, então você tem que ir para a área comercial, porque é o único lugar que você vai definir o seu salário e só vai depender de você. Então, eu acho que a área comercial ela é muito isso, né? A gente se desafia a todo momento, né? E a corretagem é um desafio maior, né? Porque ela não tem esse salário fixo, né? Mas ele tem o desafio dos ganhos, né? Então, os ganhos são muito mais expressivos do que uma área comercial normal, né? Onde você trabalha com uma porcentagem menor. Não, a área da corretagem, os números são maiores. Mas, óbvio que o desafio tem que ser maior, né? É muito maior, realmente, né, cara? Porque é desafiador, porque é um mercado promissor e é um mercado onde te dá mais possibilidade de ganho hoje que eu vejo, tá? Tem pessoas que fazem, tem uma formação muito boa, pós-graduação, MBA, e não conseguem alcançar, né, a renda que um corretor hoje alcança. Claro que a gente não pode esquecer que tem que ter a disciplina, tem que ser constante, tem que estar sempre ativo no mercado e crescendo, né, buscando conhecimento. Eu costumo sempre dizer para a nossa equipe, Carrara, que é uma coisa muito importante. O nosso ramo, ele sempre sofre altos e baixos. Ele acompanha a economia, né? Então, tá bom e às vezes tá ruim, mas quando a gente se coloca realmente como corretor, porque tem uma diferença. Eu costumo falar sempre isso. Existe a diferença entre a pessoa que está corretor e a pessoa que realmente é corretor, né? Porque na crise todo mundo deixa de ser corretor, né? Daí já não está mais bom. E o corretor que realmente tem na veia, que realmente veste a camisa de corretor, veste a camisa da empresa que trabalha, da imobiliária que trabalha, tem sempre benefícios e colhe sempre bons frutos. Eu falo para os corretores, né? Principalmente, às vezes o pessoal fica olhando, não, eu vou trabalhar como autônomo, eu falo, faz um cálculo. Eu acho que vocês ainda não fizeram um cálculo. Vocês estão dentro de uma imobiliária, não tem custo nenhum. Vocês têm secretária de graça, ou local de graça, ar-condicionado, cafezinho, né? Se não vender, não tem custo, dá tudo certo, é só o seu custo pessoal, né? Sim. Falei, a melhor coisa que tem, e eu aprendi, eu trabalhei numa imobiliária muito grande aqui em Joinville, né? E aí tinha uns corretores antigos, né? E, pô, eles tinham, assim, uma lista de clientes, né? Então, saiu um produto de lançamento, eu já sabia que pelo menos 1 ou 2 eles iam vender. Eles pegavam o telefoninho deles, ligavam para os clientes antigos, e eu falava, pô, por que esses caras não têm imobiliária, né? Não tem, não consigo entender. Daí um dia eu fui conversar com eles, eles falaram, pra quê? A gente tem uma imobiliária, na verdade, aqui dentro, que a gente só trabalha com o nosso cliente. A única diferença é que eu não tenho custo. Exatamente. Né? Eu reparto a minha comissão. Tá, eu estou pagando, na verdade, o meu custo, mas eu só pago se eu vender. Isso. Se eu não vender, eu não pago a minha despesa. Ele falou, então tá tudo certo, né? Exatamente. E é isso que muitos corretores ainda não entenderam, né, Carrara? Porque isso eu falo com a nossa equipe também. Porque nós somos sócios. Exato. O corretor, ele é um sócio da imobiliária, só que é um sócio sem despesas. Sem despesas, exatamente. Porque toda a parte, né, de despesas com advocacia, documentação, comercial, leads, enfim. Marketing. Né? Marketing, é todo um aparato que fica todo para a imobiliária. Então, a gente tem que colocar tudo na balança. Que realmente trabalhar hoje numa empresa, claro, bem, né, estruturada, com nome, é muito melhor do que ser autônomo. Eu, por exemplo, nunca quis ser autônomo. Porque sobra para o autônomo toda a parte de cadastros, captação de lead, captação de imóvel. No fim, ele não consegue vender, porque ele tem que se preocupar muito mais com a parte administrativa. E isso, quando se está numa imobiliária, já não precisa, né? Tu tem todo um amparo por trás disso. Tanto jurídico, comercial, enfim, tudo, né? E como é que é o mercado lá em Jaraguá? Eu não tenho nem ideia, exemplo. Aqui em Joinville a gente sabe, aqui em Joinville a gente tem assim, tem as imobiliárias que trabalham só aqui na Zona Norte, né? Que é o alto padrão, é mais alto padrão, né? Zona Norte, um pouco da Zona Leste, um pouquinho da Zona Oeste. Tem a turma que trabalha só Zona Sul, né? É bem, bem dividido. Aqui a gente não tem nenhuma imobiliária que eu falo assim, trabalha toda Joinville. Aqui é bem segmentado por região. Né? Então, eu tenho a imobiliária que trabalha na Zona Leste, tem o pessoal que trabalha na Zona Oeste, né? Que é ali a região do Vila Nova, então é bem segmentado assim, Joinville, né? E aí depois tem a segmentação
dentro da região. Então tem o cara que trabalha daí só com alto padrão naquela região. Tem o cara que trabalha só com área de sítio, né? Então aqui a gente tem bastante segmento. É difícil achar uma imobiliária que você fala assim, não, ela trabalha em toda Joinville com todos os ramos. Normalmente é cara novo. Mas com o tempo ele vai mudar, porque não aguenta, né? A gente tem muito produto rodando, né? Na verdade, é uma cidade muito grande, né? É a maior cidade de Santa Catarina. Então, por esse motivo, acho que tem essa segmentação. Jaraguá, como é uma cidade pequena, nós trabalhamos com toda a região e ainda abrangemos Jaraguá, Guaramirim, Xereder, Corupá também, e litoral também. Olha só. Então, a gente acaba abrangendo bastante mais áreas por Jaraguá ser menor. E hoje, em Jaraguá, tem muitas imobiliárias se dando muito bem com o mercado do litoral, que é um mercado que está crescendo muito também. Jaraguá é um mercado que cresce também todos os dias e em todas as áreas. Eu digo em todas as áreas porque seria na área alto padrão, né, como todos dizem, alto padrão, comercial e residencial. Porque deu esse boom ali no nosso litoral mais próximo, que é Pissarras, Barra Velha, Balneário também. Muitos construtores de Jaraguá migraram também para essa região. E agora a gente percebe eles voltando de novo para Jaraguá. Eu ia fazer essa pergunta, sabe? Eu tenho um amigo meu, o Dalmo, lá do Conselho, amigaço. Abraço aí pro Dalmo. O Dalmo tá devendo vir aqui, por sinal. E ele falou que teve um problema em Blumenau, porque os construtores foram para o litoral e aí começou a faltar imóvel em Blumenau, né? Isso. Aconteceu isso em Jaraguá também. Nós ficamos uns 2 anos sem nenhum lançamento. Nossa! De prédio. Nenhum, assim. Todo mundo migrou para lá, para o litoral, e acabou o quê? O pessoal construindo, se desenvolvendo mais e se destacando mais, os construtores menores, que é geminado, casas menores, prédios menores aí de 4 andares. Mas como tudo vai saturando, o mercado litoral acabou também, muitas construtoras tendo a mesma visão, e agora o pessoal está voltando, porque faltou produto em Jaraguá, de alto padrão, médio padrão, então os construtores estão voltando para a nossa região. Já temos, esse ano aí já tivemos uns 2, 3 lançamentos, e o ano passado também teve lançamento, e temos aí mais algumas coisas para lançar ainda esse ano, de construtoras bem renomadas de Jaraguá do Sul. Que bom, né? Porque é uma preocupação, né? Eu sempre falo, o pessoal começa a olhar muito o litoral, mas o mercado imobiliário sempre precisa de imóveis, né? A gente tem um déficit habitacional muito grande, né? E se a gente pensar Jaraguá, que é aquilo que você falou lá no início, toda hora entrando gente nova na cidade, né? Esse cara, nesse primeiro momento, ele aluga, mas no segundo momento ele vai fazer a compra. Sim. Né? É automático, né? Veio lá para trabalhar na VEG, passou uns 6 meses, 7 meses, 1 ano, ele vê que ele vai se estabelecer lá, ele não vai ficar no aluguel, ele vai querer comprar o imóvel, né? Exatamente. E o maior número de pessoas que nós recebemos de locação é VEG. Hoje tem em torno de 21 mil pessoas trabalhando na VEG. Então, é um número bem expressivo. É um número de uma cidade, né? Sim, é muito funcionário da VEG, então tudo meio que gira em torno da VEG, porque vem engenheiros de fora, vem pessoal do comercial, de todas as regiões, de todos os estados nós temos funcionários na VEG. E isso nos ajuda no ramo imobiliário muito, porque a nossa imobiliária, por exemplo, e várias outras, trabalham também com locação. Então, como tu disse, aí as pessoas vêm com essa primeira intenção, loca, né? E já posteriormente parte para a compra, para o imóvel próprio. Tem também, Carrara, que as pessoas que não gostam de pagar aluguel de jeito nenhum, né? Que eles já vêm isso de casa, não pago aluguel. Mesmo sem saber se dá certo, eles já compram de cara o imóvel. Então, o nosso mercado é um mercado muito crescente, muito pungente, então acho que é por isso que estou 20 anos no mercado, né, do ramo imobiliário, porque eu nunca estive corretora, eu sempre fui corretora, eu sempre respirei isso, e eu amo o que eu faço, amo realizar sonhos. E ver uma pessoa realizada comprando às vezes é o primeiro imóvel.
Às vezes é só mais um investimento, mas mesmo assim é uma realização de um sonho. Então, para mim, isso é muito gratificante. Ah, sem dúvida, né? Eu sempre falo para as pessoas, minha maior felicidade é quando eu passo lá no local, por exemplo, quando eu venho do terreno, vejo a casa da pessoa construída, né? Ou na época que eu trabalhava com lançamento, eu vejo os prédios prontos, as pessoas morando, né? E aí eu pego e falo, faço parte dessa história, Exato. né? Isso aqui, esse local mudou, né? Então aqui em Joinville tem um monte de prédios que eu trabalhei, que eu vendi, que eu tive... Que vendeu o terreno, né? Eu vendi o terreno, então tive uma participação, eu falo, olha isso aqui... E o mais legal eu falo para as pessoas, porque principalmente quando eu trabalho em lançamento, eu não conheço o empreendimento, eu só vou conhecer o empreendimento quando ele ficar pronto. Isso. E aí passa-se anos e às vezes eu vou visitar um amigo que está morando naquele prédio, daí eu entro no prédio que eu vendi. Né? Sim. E aí, eu sempre falo que, graças a Deus, até hoje, eles são mais bonitos do que aquilo que eu vendi. Eu falo, meu Deus, isso aqui... Nossa, tá mais bonito do que aquilo que estava mostrado ali na imagem, né? Sim, e não tem gratificação maior que essa, né, Carrara? Tu olhar, como tu diz, e muitas vezes acontece isso comigo também. Eu passo numa rua, eu que vendi, olha que bonito que tá. Então, tu sentir isso, eu fiz parte desse crescimento, eu fiz parte desse desenvolvimento. É muito mais que uma profissão, né? Então, é incrível. Quem realmente gosta e não está no mercado só pela comissão, é incrível assim mesmo. Eu me sinto muito realizada. E muito isso que você falou, né? Você vivenciar a corretagem. Porque tem muita gente que vem para a corretagem, só que está com o pé na corretagem e o pé em outra coisa. Sim. E eu sempre falo para as pessoas, vira a chave, foca. A corretagem não tem erro, você vai vender. Né? As pessoas às vezes têm medo. Não vou vender. Não, vai vender. A corretagem a gente vai fazer a venda. Né? Que coincidência tu falar isso, Carrara, porque na nossa reunião dessa semana eu falei justamente isso. Porque tem aquele velho ditado que diz, né? Cachorro de 2 donos passa fome. Né? É bem antigo, mas é bem real. Sim. Porque tem corretor que ele quer ter 2 profissões. Eu faço um período de outra profissão e meio período eu sou corretor. Não funciona. E não funciona em nenhuma profissão. Na minha opinião, não funciona. Porque quando a gente não se dedica a uma coisa, né, com capricho e realmente com aquela vontade de fazer dar certo, não vai para frente, né? E em tudo na vida é assim. Tudo que a gente se dedica funciona e dá certo. Mas quando a gente leva meia boca, é em tudo assim, né? Sim, sim. E a corretagem mais ainda, porque eu sempre falo, a venda ela não é fácil, né? Ela é muito trabalhosa. Às vezes as pessoas acham assim, não deu sorte de vender. Não. Quantos não eu escutei, né? Quantos telefonemas eu fiz e não deu certo, quantas visitas eu fiz, até realmente acontecer a venda, né? Quantos plantões eu fiquei ali no plantão e não tendo nenhum cliente, né? Eu brinco, o plantão como é que é? Cara, plantão você tem que fazer, eu sempre falo para as pessoas. Eu fiz muito plantão, cara, muito. Não existe plantão ruim, eu sempre falo para as pessoas. Não, esse plantão é ruim. Cara, não é ruim. Uma hora vai aparecer. Basta aparecer um que tá ótimo, né? Então, assim, tem que fazer plantão, quer vender, quer realmente mudar a sua vida, a corretagem é o melhor caminho. Eu, assim, de todas as profissões que eu olho, a corretagem é muito rápida. Eu já vi gente entrando quebrada, que tinha empresa, quebrou, endividado, entrou na corretagem, pagou as dívidas, refez a vida dele e se transformou. Então, só que se dedicou, né? Se dedicou. Quanto tempo tu é corretor, Carrara? 15, indo para 15 anos. E tu já pegou uma fase um pouco mais difícil que essa hoje, né? Já. Eu falo isso muito porque eu tenho quase 20 anos de carreira, né, como corretora. Quando eu comecei, não tinha WhatsApp, não tinha geoportal. Nós tínhamos que bater de porta em porta. Mas eu sou dessa época aí também. Para captar, para vender, tinha que ligar, tinha que chamar o cliente. E hoje o pessoal está muito acomodado porque é tudo muito fácil. Não precisa nem tentar, para descobrir o nome do proprietário, tu vai lá no sistema e consegue. Né? Então, hoje a vida do corretor está muito mais fácil. E nem assim tem corretor que só quer lead. Eu sempre falo assim, eu estava falando na reunião de segunda-feira, eu falei, a competição de lead, ela cada dia está ficando pior, porque o custo está ficando muito caro, né, muito caro, e a gente tem um outro caminho que é de graça, teoricamente, né, óbvio que ele tem o custo operacional de ser feito, e que ninguém está fazendo. Eu falei, e a venda está ali.
E às vezes vocês estão brigando aqui, tem um caminho aqui. Eu falei, olhem para o outro aspecto, né? Eu sou da época que ia importa, né? Ligava para as pessoas, pegava a lista, ligava. Hoje tem site, entra no site, liga, entra em contato. Sim, né? Facilitou muito mais a vida, mas as pessoas estão muito mais acomodadas. E isso prejudicou um pouquinho. A informática, é como a informática, ela nos ajuda, mas também nos atrapalha. Né? Então as pessoas esquecem que a vida não é só robotizada, né? As pessoas gostam de te ver cara a cara, escutar a tua voz. E isso faz a diferença num atendimento. Então, acho que a gente tem que realmente parar com isso de querer tudo de mão beijada, né? Só esperar o lead vir e acontecer, porque a venda acontece na hora que tu tá na academia, na hora que você tá no mercado, tu tem que só se mostrar corretor. Né? Tem gente que tem amigos seus que nem sabe que é corretor, tem corretor que tem amigos que não sabe que ele é corretor. Né? Então, por isso, essa diferença de uns que se destacam e outros... O pessoal às vezes fala assim, meu, Gabriel, você não para, você vai para um lado, para o outro. Eu falo, o negócio da corretagem é relacionamento. Relacionamento. O que eu faço é relacionamento, eu toda hora estou indo para um canto para o outro porque eu estou fazendo relacionamento, né? Sim. Conheço um, conheço outro, daí numa conversa, às vezes surge um negócio. Né? Eu não sou um cara que eu saio para fazer negócio, eu saio para fazer relacionamento. Exato. E o meu relacionamento me leva a negócio. Sim. Né? É diferente daquele cara que ele fica amigo do cara para querer vender. Não, eu fico amigo da pessoa, crio relacionamento e é automático, né? Eu já sei que isso é automático, eu nem me estresso. A venda ela vai vir. Né? E eu geralmente viro amigo de quem eu vendi. Olha só. Hoje eu tenho 2 compadres que foram clientes e eles são hoje, eu sou madrinha do filho dele e eles padrinhos do meu filho. Então a gente criou um relacionamento assim muito forte. Próximo e forte por causa da venda. Olha só. Então isso é muito legal, né? Então é isso, é o network, é o relacionamento e isso faz a diferença. Sim, com certeza. Quando tu faz o que gosta, né, faz a diferença. Sim. E de novo, né? Hoje a gente tem muita mais facilidades do que tinha antigamente, né? Antigamente a gente era muito restrito. Hoje, o turbilhão de informação que a gente tem na mão e os caminhos que a gente tem na mão dá essa diferença de mercado que a gente está tendo hoje, né? Então, a pessoa que eu falo que não está vendendo, alguma coisa, certeza que ela está fazendo errada, né? Bem isso. Eu falo para as pessoas assim, quantos contatos você está fazendo por dia? 10 pessoas? 20? 30? Ah, com 30 não está dando certo? Faz com 60. 60 não está dando certo? Faz com 90. A venda, ela é número, né? Ela é... Cara, é engraçado, eu tô rindo, porque essa é a mesma fala que a gente teve agora na nossa reunião de segunda-feira. Porque, eu não vendi, o cliente não atende, mas quantas vezes você ligou? Para quantas pessoas você ligou esse mês, essa semana? Não, e o não atende a gente tem que filtrar, porque na maioria das vezes não ligaram. Não ligaram. Na maioria assim, não atende, mandou o WhatsApp. Eu sempre falo para os corretores, liga, você pode mandar o WhatsApp, né? Eu às vezes pego e mando o WhatsApp, bom dia, tudo bem? Para ver se a pessoa tá. Eu vejo que a pessoa tá, logo em seguida eu ligo, né? Sim. Eu já vi que ele respondeu. Então quer dizer, ele tá podendo falar. Tá podendo falar. Eu pego e ligo, porque a interação é muito mais fácil o cara te dizer não no WhatsApp do que te dizer não por telefone. E pessoalmente, então, é muito mais difícil. Muito difícil. Né? Então... E tu cria relacionamento, afinidade quando você está conversando com a pessoa. E entende, né? Entende o que melhor a dor dele, né? O que é realmente a necessidade dele. Porque no WhatsApp ele não se abre. Nem a gente, quando está conversando com alguém, né? A gente prefere estar conversando pessoalmente ou por telefone. Tem coisas que não é pelo WhatsApp. Mas ainda temos que trabalhar muito ainda para mudar essa percepção e esse pensamento de alguns corretores. Sim. Eu passo muito ali, quando eu vou muito a Rio dos Cedros, né? E aí eu passo por dentro de Jaraguá e vou sentido Pomerode. E eu vi que aquele trecho ali entre Jaraguá e Pomerode, ele tá, começou primeiro uma indústria ali, daqui a pouco outro galpão ali. Aí eu sei que loteamento ali para trás tem bastante loteamento. Sim. Começou a desenvolver aquela região assim, teoricamente de uma hora para outra, mas eu sei que vem de tempo.
Mas está crescendo bem aquele miolinho, né? Está crescendo muito e, como eu falei ali no início, a nossa gestão hoje é prefeito, vice-prefeito e toda a equipe deles, então eles têm uma visão muito boa em relação ao crescimento. Então eles estão trazendo uma visão nova nessas regiões de transformando áreas rurais e industriais, porque não adianta só transformar em residencial, porque daqui a pouco falta indústria, falta emprego. Então a ideia é essa, trazer mais turismo e industrial, para que também cresça com empresas, né, primeiro dar a base de trabalho para depois trazer as pessoas. Porque hoje, cara, para tu ter uma ideia, sobra em torno de 600, 800 vagas no Cine de emprego em Jaraguá do Sul. Cara. Tem falta de mão de obra em todas as áreas, principalmente na construção civil. Ninguém quer mais trabalho difícil, né? Não. A pessoa só quer trabalho fácil, né? Bem isso. E tu perguntou ali no início como que a gente atua, né? Atende alto padrão, segmentado. Então, eu, por exemplo, hoje eu não atendo 0800, que a gente chama os leads, os clientes que ligam. Porque como eu tenho esse tempo de mercado, eu tenho clientes que me indicam, tenho clientes que me procuram, eu não dou conta de atender o lead. Então, eu deixo para os corretores. Hoje eu faço a gestão de vendas, né? O meu esposo faz a gestão administrativa, a locação, e eu cuido da parte da gestão de vendas. Então, o que eu faço? Eu não consigo atender os leads. Então, eu ajudo os corretores, né, nessa parte de gestão, de algumas informações e negociações. E não tem como, eu já tentei segmentar, eu atendo só investidor. Né? Eu tenho bastante investidor que eu atendo, mas eu não consigo fazer só esse funil ali. Então, eu acabo atendendo todo mundo que me procura, não tem uma segmentação, só atendo alto padrão. Tem muito hoje corretor falando, eu sou alto padrão, né? Eu não tenho essa segmentação, talvez até deveria ter, não sei. Tem que talvez estudar um pouquinho mais, mas eu gosto de vender, não importa se é alto padrão, se é minha casa, minha vida, se é só terreno, enfim, eu gosto de vender e atender bem as pessoas que eu atendo. Eu acho que é muito isso, né? E tem algumas pessoas que não perceberam. Eu sempre falo, eu não vendo produto, eu atendo o cliente. Sim. Então, assim, se o meu cliente, aquilo que eu tenho na minha pauta, não serve para ele, eu vou procurar alguma coisa fora da minha pauta, né? Fazer parceria, muito. Quer dizer, então eu não fico preso. E eu vejo que, assim, em muitos lugares o pessoal fica forçando, né? Não, compra. Cara, você tá vendo que o cliente ele não é o produto para ele. Você pode até, numa negociação, conseguir fazer com que ele compre. Mas, no fundo, você sabe que aquilo não é. Então, eu aprendi com o tempo o seguinte, eu vou vender aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa. Então, o meu maior trabalho eu sempre faço, eu sento na mesa e bato papo com o cliente. Que nem a gente está fazendo aqui, eu gosto de bater papo para entender aquilo que você falou, a dor do cliente, entender as necessidades, porque às vezes ele está também procurando uma coisa que não é o que vai atender ele. Sim, às vezes ele começa na procurando casa e daqui a pouco ele compra um apartamento, porque nem ele tinha certeza do que ele queria ou do que ele podia. Né? Então, isso é muito importante, a gente entender a situação financeira, entender a necessidade familiar. Então, é tudo na conversa que a gente vai desenrolando tudo isso, né? No bate-papo mesmo, né? Não adianta, tem que ter isso para tu deixar o teu cliente satisfeito. Então, acho que não é segmentação. Eu penso assim ainda, tá? E ainda que eu sei que existe muitos palestrantes que falam isso, tá, Carrara? Não, tu tem que entender um público, só um público, segmenta. Mas eu ainda não me vejo vendendo só uma coisa. Eu vendo só apartamento, eu vendo só lançamento. Como tu diz, eu gosto de atender o cliente, a necessidade do cliente, independente do que ele vai comprar. Acontece muito. A gente é segmentado lá na imobiliária, a gente trabalha basicamente com área. E eu sempre falo, por que basicamente? Porque eu tenho cliente meu de área que fala, eu quero comprar um apartamento. E aí eu sou que nem você, eu vou atender a demanda dele, né? Então, eu já vendi litoral, sendo que eu não faço litoral, porque era uma demanda do meu cliente. Foi atrás e conseguiu o que ele precisava. Fiz parceria, né? Entendi. Eu tenho clientes, que nem você fala esse negócio da história do relacionamento. Clientes meus antigos que eles ligam, Gabriel, eu tô aqui na praia, vi um empreendimento tal, gostei, eu preciso que você venha negociar aqui para mim.
Então, literalmente, né? O cliente e o produto pronto. Sim. Né? E daí eu vou lá e faço o trabalho de corretagem, né? Verifico se está tudo ok o empreendimento, se está ok. Como eu já sei como o cliente gosta de negociar, o fluxo dele, eu já faço a negociação, né? Não preciso ficar perguntando para ele. Eu já sei como é que ele gosta, consigo chegar num acerto e faço a venda, né? E é por isso que o cliente te procura novamente, né? Te procura e te indica, porque você fez um bom trabalho, entendeu ele, né? Ouviu ele, a necessidade dele. Então, aí vem as indicações e a recompra. Porque não é ideia vender só uma vez, porque às vezes ele vai ter outra necessidade, o filho vai ter. Então, com esse tempo de mercado, Carrara, eu acabo vendendo agora para o filho. Eu quero uma casa para o meu filho. Eu quero trocar essa casa que você me vendeu, ou apartamento, por um maior. Ficou pequeno, aumentou a família. Então, são os relacionamentos e uma venda bem feita. Então, são o que a gente colhe de um bom atendimento. Sim. E aí, nesse meio tempo, foi onde a gente acabou se conhecendo, foi na associação. Né? Como é que entrou essa associação, né? O que ela é, o que ela faz, como é que foi esse boom? Olha, a associação foi um lugar que eu aprendi muito, cresci muito também, porque eu sempre fui muito ativa, então eu nunca estou sem fazer nada. Eu estou trabalhando na igreja, eu tenho sempre um trabalho extra. E aí me convidaram para participar da associação, eu já participava, na verdade da associação eu já participava, mas da diretoria nunca havia participado. E eu via que eu posso fazer alguma coisa né, pela associação. Eu trabalhei 8 anos na diretoria. Nossa Senhora. Bastante tempo. E a nossa associação de Jaraguá, a Associação das Imobiliárias, é uma associação muito organizada e bem ativa também, que tu pôde ver, né, Carrara? A gente fez em parceria ali com o Cresci muitos eventos grandes, que conseguimos colocar dentro de um evento 500 pessoas, né? Foram 3 eventos em parceria com o Cresci grande nesse porte. Então, para mim foi muito edificante fazer parte da associação. Eu trabalhei em várias funções. A minha última função na associação foi como presidente, 2 anos, os 2 anos anteriores. E o ano passado eu passei Passou o bastão. Passei o bastão, porque também tem pessoas que precisam, né, fazer parte disso e também contribuir. Então, eu me senti na sensação de dever cumprido e que eu poderia realmente passar o bastão. E aí, quando eu passei o bastão no final do ano passado, eu acabei saindo da diretoria, né? E busquei novos horizontes. Como tu sabe, hoje eu sou delegada do Cresci, não consegui, da nossa região, né? Sou uma das representantes, então não consegui ficar fora do associativismo, contribuindo, e isso faz parte de mim, já faz parte da Vani como pessoa, tá sempre contribuindo com a sociedade. Sim. E é importante, né? O pessoal às vezes me pergunta, puta, Gabriel, ontem eu ainda escutei, né? Ele falou, você só está dedicado para o Cresci. Eu falei, não, lá eu não tenho salário, né? Meu trabalho é voluntário. Mas eu sei o quanto que ele é impactante, né? O quanto que é preciso a gente fazer. Né? Eu sempre falo, se os bons não se colocam, os ruins se criam. Né? Sim. Então eu tenho muito isso comigo e aprendi isso na prática, né? Eu dei aula há muito tempo e é muito engraçado, porque eu falo que quando eu dava aula, a minha irmã também dá aula, ela fala um negócio. A gente fala para nós mesmos, né? Então, quando a gente está falando, é para a gente estar aprendendo. E eu falava muito isso em sala de aula. Olha, os bons têm que marcar presença, né? E eu fiquei repetindo isso 8 anos, né? E aí é um negócio que eu levo comigo. A gente tem que marcar presença. Se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer um mercado diferente, a gente tem que estar junto. Tem. Né? E a mudança começa em nós, né? Exato. Começa em mim, começa em você. Então, se a gente puder contribuir com algo para que cresça o município, a sociedade, enfim, o teu bairro, a gente tem que fazer. E nesse período de associação, que foram ali os meus 2 anos de presidência, a associação ela aumentou bastante o número de associados. Nós começamos, não tinha nem 40, foi para 65 associados. Então, foi um número bem expressivo de crescimento.
hoje está bem mais estruturada e cada presidente que assume vai também... É o tijolinho, né? É o tijolinho. Cada um vai construindo o seu vai tijolinho. elevando. Cada presidente que passou pela associação contribuiu, então é o crescimento. E isso que é importante, né? As pessoas terem essa consciência. Porque o associativismo não é fácil. Não, a gente tem que, né, realmente se doar, dar trabalho e tudo que eu faço eu procuro fazer com excelência. E compreender, né? Eu acho que o grande diferencial do associativismo, né, é a gente compreender o outro, né? A gente olhar o olhar do outro, né? Sim. Porque eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil a gente julgar, mas eu acho que primeiro a gente tem que... Deixa eu olhar para esse outro parâmetro, né? Para entender. Ontem eu estava numa reunião e estava falando sobre isso, né? A pessoa estava falando sobre a questão da prefeitura, sobre cobrar, não sei o quê. Eu falei, cara, se põe no lugar do prefeito, ele não pode negar a receita. Você está olhando aqui, é fácil a gente falar, não vai cobrar mais. Vamos olhar esse outro lado? O que vai impactar esse não cobrar, né? Então, assim, como que a gente vai mostrar para ele um caminho, né? Porque negar a receita, você responde pessoalmente por conta disso. Você não pode como agente público. Sim. Então, qual que é o caminho, né? Daí a pessoa, puta, eu não tinha parado para pensar nisso aí. Falei, claro, você está pedindo um negócio para o cara que ele não vai poder fazer. Então, a gente tem que achar um outro caminho para que a gente possa chegar nisso. Num denominador comum, que seja bom para todo mundo, né? Então, é verdade, isso tem que estar sempre alinhado. Eu sempre falo que a política é o ato de convergência, né? Não o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a gente não vive uma política, né? Hoje a gente vive extremos, né? É tudo extremo para todo lado, né? E não, a política, cara, é o ato de a gente convergir, né? Eu pegar a sua ideia, a minha ideia e vai se transformar numa terceira ideia. Exatamente, né? Cara. E as pessoas têm que aprender a respeitar a opinião diferente do outro. Porque nem todos pensam igual. E é por isso que existe a evolução. Né? Tu imaginou se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, gostasse da mesma cor? Né? Então, justamente, essa diferença de pensamentos que faz o crescimento. Sim. É onde surgem coisas novas, né? Se a gente não pensasse diferente, que nem quando a gente entrou no Crescer, a gente às vezes escutava assim, né? Não, sempre foi assim. E daí a gente brincava, ótimo, então é aqui que nós vamos mexer, né? Por quê? Porque pode ser que sempre foi assim e tá tudo certo, e depois de a gente verificar e realmente tá bom assim, ou não, de repente, nessa provocativa, a gente acha um caminho novo. Sim. Na maioria das vezes a gente vai achar, porque quando não, sempre foi assim, né? Não tem como mudar, tem como mudar, né? É que dá trabalho, né? O mudar dá trabalho. Toda mudança traz desconforto, né? E deixa eu até te confessar uma coisa, Carrara. Na verdade, quando eu entrei para a diretoria da associação, foi onde eu me aproximei mais do Cresci. Da gestão do Cresci, dos coordenadores, do presidente, enfim, inclusive, né, de você. E eu conheci o Cresci mais de perto e isso foi tão bacana, porque a visão que eu tinha do Cresci, como muitos corretores têm hoje, que o Cresci não faz nada. Por que eu pago a minha mensalidade, né? O Cresci não faz nada por mim, não tenho benefícios. E com a nossa proximidade, a gente fez tantas parcerias que trouxeram benefícios para todos os corretores, mesmo os que não eram associados, que a gente fez eventos até para quem não era associado, e a gente viu a preocupação do Cresci junto, né, com a sua classe, de trazer crescimento, de trazer treinamento, e que todos tenham o mesmo pensamento. Então foi muito bacana, isso também para mim foi um aprendizado, porque eu também tinha aquela visão, eu pago Cresci, mas eu não tenho benefício nenhum. Eu estava falando esses dias, eu falei, eu era um dos caras mais revoltados, né? Tanto é que eu ajudei a fundar uma associação aqui em Joinville dos corretores de imóveis, e um dos itens é porque a gente era contrário ao Cresci, as coisas que aconteciam. Eu fazia parcelamento, parcelava o meu Cresci, de raiva, não é? Eu tinha dinheiro para pagar, eu pagava, fazia parcelado de raiva, né? De não querer. E daí, óbvio, quando a gente entra na gestão, a gente começa a entrar lá, a entender melhor, consegue também fazer as mudanças que a gente entendia que tinha que ter entrega, né? Muito esse negócio, né? A gente entende que o Cresci ele tem que fazer entrega para o corretor, né? A gente tem essa preocupação, a gestão, né? O Marcelo Brugnoli agora, depois o Fernando sem palavras, né? Ele foi um ótimo presidente. Soube fazer essa transição, essa mudança assim de uma forma... eu falo que o Fernando ele tem uma paciência que, olha,
Eu falo para ele, por isso você trabalha com condomínio, né? Porque eu, em reunião de condomínio, eu acho que eu explodia com todo mundo. E ele é uma paciência. E tem que ter, né? Porque, como eu disse, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão diferente. Então, tu tem que amenizar, intermediar a coisa ali. Eu aprendi muito com ele a ter essa paciência. E agora com o Brognoli, né? O Brognoli, né? Um jovem com 50 anos de cresci, né? Sim. 50 anos de cresci. E me ensina a cada momento, assim, a simplicidade, a humildade, né? E o conhecimento, né? Então, poxa, poder estar do lado de pessoas assim muito enriquecedor, né? Muito, cara, porque em tudo a gente aprende. Como tu disse, né? Quando eu dava aula, eu aprendia mais com os meus alunos, e é real. Então, nesse meu tempo também de diretoria, de presidência na associação, eu aprendi muito também a ouvir, a ser coerente, a não me posicionar sem ter certeza, porque tu tá falando por uma classe, não fala mais por você mesmo. Exato. Né? Então, tem tudo isso que a gente aprende como pessoa, aprende como profissional. E é isso que falta um pouco nas pessoas. Buscar entender um pouco mais como funciona todo, né, uma associação, o Cresci, até mesmo a prefeitura, como funciona lá dentro. Porque é muito fácil julgar sem conhecer o processo. Então, é importante conhecer como funciona o processo para depois fazer a crítica. Ajudar a somar, né? O Alcides ali no Cresci, ele me ensina muito isso, né? Aparece alguém lá reclamando no Instagram, não sei o que, ele entra em contato e fala para a pessoa, vem para dentro, vem ajudar, né? Sim, não tá bom, ajuda a melhorar. Não tá bom, né? A gente sabe que não tá bom, a gente não consegue mudar tudo, né? A gente gostaria de mudar tudo, mas nem tudo. Pô, entra dentro do grupo. Eu falo que boa parte dos delegados que entraram foi assim, né? O cara reclamando lá na região, não, ninguém dá atenção para mim aqui em tal cidade. Vem participar, vem ser delegado, vem ajudar né, a gente a multiplicar e funcionou, né? E está funcionando dessa forma, né? Sim. Então, é muito bacana a gente ver o mercado imobiliário. O nosso mercado imobiliário aqui em Santa Catarina, ele é pujante, né? A gente que roda o Brasil, a gente escuta que todo mundo fica de olho. Mas lá o mercado de vocês é diferente. Eu falei, claro que é. É diferente mesmo, né? É um mercado diferente. Eu acho que nós estamos no paraíso. Quando a gente vai para outros estados, outro país, a gente volta para cá e vê, nossa, nós estamos num estado realmente maravilhoso. Mas eu acho que é muito isso, a gente se profissionalizou e está se profissionalizando, né? A corretagem de imóveis, infelizmente, né? O cara tem um ou dois serviços e ele é corretor, né? E aqui em Santa Catarina, a gente tem muito vocacionado isso, né? As pessoas são corretores, né? A gente tem imobiliárias antigas que o cara respira, né? Tem corretores até autônomos que já há muito tempo, né? Aqui em Joinville a gente tem alguns corretores autônomos que você já sabe, você fala, é fulano de tal. Já conhece. Já conhece, né? Então, assim, ele vive aquilo, é a vida dele ser aquilo. Sim. Então, e cada dia se profissionalizando, melhorando melhor o atendimento, né? Se a gente for pegar o mercado de praias, olha o que se transformou, né? Olha o volume que o pessoal faz de venda. E eles não estão vendendo só o pessoal aqui em Santa Catarina, estão vendendo o pessoal do Brasil e do mundo, né? Estão levando estão levando o Santa Catarina para outros lugares, né? Então, e não é de graça, né? Então, o cara tem que falar um inglês, tem que falar um espanhol, tem que falar um italiano, um árabe, né? Então, justamente, se o cara não se profissionalizar, realmente, aí você vai em outros estados, pega lá o corretor sem formação, sem querer crescer, sem querer evoluir e está reclamando do mercado. Reclamando do mercado. E corretor, eu não sei vocês aqui, mas nós somos assim, né, cara? Nós somos um pouco advogado, um pouco psicólogo, um pouco médico. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo para que... Até contador, né? Porque Sim. A gente tem que entender de toda a parte que envolve a compra de um imóvel. E às vezes é uma separação, então a gente tem que ajudar em vários pontos. Então o corretor não é só corretor, ele engloba dentro do corretor de imóveis muitas profissões e ele tem que estar bem informado, ele tem que estar bem preparado para fazer uma documentação, para fazer uma escritura, para fazer um desmembramento, enfim, para pegar uma matrícula e saber ler ela, né? O que tem de problema, não tem problema, está financiado, não está financiado, enfim, está com inventário. Tem corretor que eu vejo que não é tão novo no mercado e não sabe fazer muita coisa. É o que acontece, né? Tem muita gente que entra no mercado imobiliário, principalmente na parte de lançamentos. Qual que é o ruim disso? A parte de lançamentos não te dá nenhuma formação
na parte documental, porque a parte de lançamento você vende, assina o contrato com a construtora, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Você não faz escritura, você não pega a documentação, quer dizer, você literalmente só faz a venda, né? Sim. Tem a parte boa, porque normalmente o cara que vende lançamento é um bom fechador, né? Tá vendendo uma promessa, né? Tá vendendo uma promessa, então ele é um cara bom de fechamento, mas ele com certeza tem dificuldade na parte de documentação, né? Tem. E daí quando ele sai dessa parte de lançamentos e vai para outros, ele tem muita dificuldade, né? Porque aí acontece, ele nunca leu uma matrícula, Ele não sabe que se a matrícula é muito antiga, vai ter que fazer confrontação de medidas. São tantos detalhes numa venda. Sim. Então, e por isso que existem os treinamentos e muitos não querem, né? De graça ele não quer. Isso que eu ia falar, de graça, né? Exemplo, o Cresci, ele tem o curso gratuito de documentação. Gratuito. Entra lá no site do Cresci e faz, é gratuito. Né? Olha só. É grátis, não tem que pagar nada. Tem de avaliação também. De avaliação, tem, né? Eu falo que o curso de avaliação... eu não quero ser avaliador. Eu já escutei isso. Cara, o curso de avaliação ele não é só para você avaliar, é para você entender esse universo todo. Você vai fazer uma venda diferenciada, porque você vai olhar para o produto diferenciado. Tem que saber quanto vale um metro quadrado num bairro, no outro bairro, não é tudo igual, né? E você vai ter argumentos para conversar com o seu cliente. Né? Sim. Eu lembro uma vez eu peguei um imóvel para vender e aí o proprietário tinha colocado um valor e aí na minha avaliação, por quê? Porque eu não estava avaliando a casa dele, eu estava avaliando o terreno e no terreno eu ia conseguir construir três torres de apartamento, né? E aí ele pegou e falou um valor, eu falei, esse valor não bate. Não bate. Dele, como assim? Você acha que não vale? Eu falei, não, eu acho que vale mais. Ele é minha casa? Falei, não, o terreno. A sua casa vai para baixo. Vai para baixo. A sua casa é esse valor e até um pouco menos do que você falou. Sim. Agora, o terreno, ele vale mais. Daí eu tenho argumentação para explicar para ele. Por conta disso. Muitos não sabem que a frente do terreno valoriza muito o terreno. Sim. Quanto mais frente, mais valorizado. Então, muitos detalhes que aí a pergunta é, né? Por que eu não vendo? Por que eu não performo? Não dá certo, corretor não é... Mas tu tá preparado? Tu tem que ser mais do que um corretor, tu tem um consultor de imóveis, né? Sim. E escutar, né? O que eu aprendi nessa minha jornada é saber escutar, né? Escutar o cliente, porque às vezes uma frasezinha que ele fala... Poxa, é o gatilho que você tem para fechar a venda. Exato. Ou é o gatilho para você mostrar o imóvel, né? Ou uma pergunta inteligente também. Uma pergunta inteligente fechada, né, cara? Tu consegue sacar ali alguma coisa que ele estava escondendo, né? Então, as perguntas inteligentes também tem que fazer. E as pessoas têm muito medo de perguntar, né? Principalmente questão financeira, né? O quanto que o cara tem de entrada, como é que ele está pensando em fazer o negócio? Eu falo, para mim é o essencial. Eu não consigo entrar numa negociação sem entender. Sem ter esse... Falar para a pessoa, como é que você está pensando em fazer? Você vai fazer financiamento? Você vai pagar à vista? Já fez uma simulação? Já fez uma simulação ou não sabe, né? De repente não sabe, está tudo certo não saber, né? Nós estamos aqui para ajudar. Eu sempre falo, se a pessoa tem intenção de compra, para mim é o que basta. Sim. O resto eu dou jeito. Te dá um jeito de encontrar. Caminho eu sempre acho, né? Dá para fazer assim. A gente pode fazer a construção, né? Às vezes ele não tem, ainda ele não tem, um fluxo de financiamento. A gente ajuda ele a criar esse fluxo de financiamento para daqui a, de repente, 3 meses, 4 meses ou 5 meses, ele realmente conseguir fazer o financiamento. Instruir ele, né, dos passos. Porque a venda, às vezes, é paciência. Porque, às vezes, ele não consegue naquele momento. Mas se tu instruir direitinho, porque tem um bom salário, tem uma boa renda, às vezes não está com a entrada. Mas o que eu preciso agora? Quanto que eu preciso de entrada? Quanto que eu vou ter que economizar? Trazer a consciência. Dar o carro no negócio. Então, é tudo coisas que a gente consegue auxiliar. Porque eu costumo dizer isso também, Carrara. O cliente que entra em contato contigo, ele vai comprar. Em algum momento, ele já tem aquilo no coração, só vai depender do corretor, pegar o corretor correto e achar oportunidade para ele, né? E achar a solução para o que ele está buscando. Porque se ele entrou em contato, é porque ele tem a vontade de comprar. E em algum momento, pode não ser agora, mas se tu preparar bem ele, como tu diz, né? Instruir, ele vai comprar. Ou contigo ou com o outro. Sim, exatamente. É isso aí. Esse é o caminho. Vani, que conversa boa, né?
Você vê, dá para ficar falando mais uma hora aqui, o né? O tempo, ele voa, né? Ele vai voando. E que bom isso, né? Eu sempre falo pro pessoal, a gente sempre para com gostinho de quero mais, né? Não de quero menos, né? Eu participei de grupo escoteiro, e no grupo escoteiro a gente aprende que a gente para a brincadeira no escoteiro quando está no auge, né? Porque daí a pessoa fica... né? Porque se deixa esfriar, depois era só uma brincadeira. Não, se para no auge, o pessoal fala, meu, que brincadeira legal, né? que instrução legal. O que vem da próxima vez, né? Exatamente, então deixa Então eu deixo agora esse final aí para suas considerações, né? De antemão quero te agradecer, né? Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Para a gente entender um pouco melhor o mercado, entender Jaraguá, entender como é que pensam a turma de lá. Sempre sou muito bem recebido em Jaraguá, né? Sempre eu falo que eu me sinto em casa já em Jaraguá, né? Me sinto assim super bem. Até inclusive tem uma feijoada agora é esse mês, já falar mês que vem, mas já estamos em agosto. Já está convidado, né? A feijoada da associação, a tradicional feijoada. Vai ser quando? Dia 23. 23? Então já está convidado. Eu vou pôr na agenda. Não, eu vou. Certeza que eu vou. Tu já foi na anterior, né? Sim, muito bom. Já acho que faz 2 ou 3 anos que eu já vou. Eu vou lá sim, com certeza. Vai, com certeza. Vai ser bem-vindo. Não, gosto muito. Me sinto em casa, de novo. Jaraguá já me sinto em casa lá com os corretores, sempre muito bem acolhido. Gosto de escutar, gosto de ouvir, e muito bonito o trabalho que vocês fazem, né? Eu conto essa história da feijoada, eu espalho, né? Eu falo que notícia boa, eu sou bom de espalhar. Sim. Então, daí eu vou nos locais, daí o pessoal fala, aqui o pessoal não é muito unido. Eu falo, pois é. Em Jaraguá tem uma associação que eles fazem uma feijoada e lotam o local, e dão brinde, dão presente, junto com as construtoras. E muito brinde, né, cara? Meu Deus do céu, muito brinde. Oi, esse ano eu vou participar dos brindes, porque quando a gente tá na diretoria não pode participar, né? Falei, já prepara o meu brinde, que esse ano eu vou querer um bom brinde. E daí eu espalho essa história, né? Eu falo para as pessoas, dá para fazer, né? Então é mais ou menos mostrar assim, pô, lá o pessoal tá fazendo, por que vocês aqui não estão fazendo, né? Porque isso quebra muito essa história da rivalidade, né? De concorrência, né? Eu falo que na corretagem a gente não é concorrente, não. A gente é parceiro. A gente soma quando é parceiro, quando tem essa parceria, a gente só soma. Eu falo muito para os corretores, né? A história do lead, né? Eu tenho uma regra, né? Eu não cobro ninguém de ficar cadastrando lead em sistema. E daí já me questionaram sobre isso. Eu falei assim, porque eu já fui corretor na ponta. E o cara vai enganar, fazendo o cadastro. Vai pôr o telefone errado, vai colocar, né? No dia a dia, raras exceções o cara que faz 100%. A maioria faz só para cadastrar. Eu falei, então não tem obrigação. Só que também é o seguinte, o lead é meu. Então, se não vendeu, daqui a um mês eu vou pegar essa lista e vou repassar para o restante. Então, não tem. O cliente é seu se você está trabalhando, se você está atendendo. Boa estratégia, gostei. É simples assim, está atendendo. Eu falo assim, o cliente é de quem tem a proposta, não adianta. Então, exatamente. Assim, se abandonou o lead, outro vai dar atenção. Nem abandonou. Eu falo muito assim, Vani, de repente o cliente não bateu com o meu perfil e está tudo certo. Pode acontecer. Ele prefere ser atendido pela Vani que pelo Gabriel. Sim. E está tudo certo, cara. Eu, pelo contrário, vou falar, pô, que bom que você conseguiu vender. Eu mostrei tudo para essa pessoa e não consegui acertar. Não fluiu. E de repente você falou assim, eu mostrei uma coisa e vendi. Então, quer dizer, você era melhor para esse cliente do que eu. E eu não ter raiva, né? De falar, não, você roubou meu cliente. Não roubou. Porque roubou se eu estivesse vendendo e você fosse lá e pisasse em cima. Com certeza. Aí sim. Agora, fora isso, é atendimento. Porque que bom que alguém dentro da imobiliária vendeu. Porque se não fosse alguém da imobiliária, ia ser de outra imobiliária que ia vender. Exatamente, porque é importante o cliente sair satisfeito, né? Então, eu trago muito essa consciência para o corretor, né? Porque, às vezes, quando eu trabalhei em imobiliária muito grande, eu vi essa rivalidade dentro de imobiliária. Né? Os pessoal... E daí eu falei, não, cara, vocês estão errados. Né? Eu fico feliz que você conseguiu pegar o cliente e vendeu. Porque se eu estava com ele trabalhando e não estava dando resultado... Até faz uma parceria interna, né? De repente, olha, eu não estou conseguindo, ele não está me retornando, me ajuda aqui. Então, mas você sabe que eu provoco daí esse sentimento. Porque daí o cara sabe que
eu vou passar o lead, então ele sabe que ele tem que movimentar o lead dele. Então ele faz a parceria. Sim. Porque ele fala assim, puta, eu acho que esse cara vai conseguir fechar. As Claro. pessoas não são bobas. Daí ela pega e faz parceria. Porque daí aquilo ali fica quente. Com Você entendeu? certeza, e todos ganham. Porque daí o cara não fica segurando, né? Porque tem cara que fica, ele só... Centraliza, não é meu, né? É. E não consegue efetivar a venda. bem Nós começamos a conversar de novo, tu viu? Viu? Não, mas é normal. Esse final sempre acontece isso. É Jane. mesmo? Não, eu Então tá. já tô acostumado. A gente fala, eu falo que eu vou me despedir, demora ainda demora um texto. Sinal que o papo tá bom, né? É. Que a conversa foi boa. E, Carrara, eu quero aqui te agradecer pela oportunidade. Obrigado. Né? Te parabenizar por essa iniciativa, pelo teu canal, tá bem bacana. E então eu espero ter contribuído também aí para o crescimento, né, do canal, dos ouvintes, das pessoas que te seguem. E sempre conte conosco. Tá bom? Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora aqui, obrigado. Curta, compartilhe e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.